Vamos falar agora de transmissões do Campeonato Carioca, que estão dando muito o que falar. Ih, Renato, um pouquinho, cara, um pouquinho. fala desse assunto Pessoal polêmico. que está desde terça-feira aí tentando assistir o Campeonato Carioca, mas com muitas dificuldades aí pela geração das imagens, né? A empresa que foi contratada, quer dizer, que a Federação Carioca, né, de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, vendeu o Campeonato Carioca. Essa empresa vem com algumas dificuldades para transmissões tanto nacionais como internacionais. Muita gente com problema nos pay-per-views do Campeonato Carioca, desde a terça-feira, desde o jogo do Botafogo. Relatos de pessoas que compraram na segunda e a tela ficou preta na hora do jogo do Botafogo, tá? Absurdo. Isso aí está gerando muita reclamação, tanto nas operadoras de TV por assinatura, Sky, Claro, Net, é, muita gente aí com dificuldade. No final de semana, tivemos problemas mais uma vez no jogo do Vasco. Muita gente reclamando que a tela voltou a ficar preta e simplesmente não teve a transmissão. Você pagou e não assistiu. E não é barato não, né, Renato? Quanto que a Não galera é pagou? barato, não. Se, Pay-per-view tem em torno de R$ 60. se não me Esse engano, pay-per-view o Carioca Play, Matheus Cariocão pode Play. falar melhor aí, mas tinha um pacote do Botafogo que era R$ 130. R$ 129. Então não é baratinho, não. Tem um pacote que você paga, eu acho que 3 meses de uma vez só. Sim. Tem um pay-per-view somente do clube, que é um valor mais acessível. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas aí você não tem acesso a todos os jogos. Os jogos, então, dos clubes de menor investimento, torcedor de Volta Redonda, Bangu, Madureira, Boa Vista, ninguém está conseguindo assistir. No sábado, para vocês terem ideia, o jogo do Flamengo no pay-per-view do Carioca não passava, estava sendo transmitido por uma emissora de Portugal, onde o narrador era o narrador brasileiro e o comentarista português, e com vários problemas de sinal. Toda hora, principalmente no segundo tempo, o jogo do nada desaparecia. Queria saber da galera do chat aí, o que estão achando. A gente tá hoje também no YouTube, é uma novidade aí. Estamos também fazendo ao vivo no YouTube. E o Nikit Podo, eu não sei exatamente como é que fala, mas falou aqui no nosso chat do YouTube que é excelente transmissão. Muito obrigado pela força. Vamos continuar subindo aí para todas as plataformas. A gente também tá na Twitch, né? É, Teve também a transmissão aqui, né, como a gente tá falando, a gente tá aqui na Twitch, né? A transmissão também na Twitch, né? De alguns canais, né? E também no YouTube teve canal transmitindo, né? Lá no a galera do Flow, né? O galera do Flow Esporte Clube. Eu vi o primeiro jogo do Flamengo pelo Carioca no canal do Flow. E eu não vi o primeiro gol do Flamengo, ninguém viu o primeiro gol do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Porque quem tava vendo pelo Flow, pelo menos, porque caiu a luz em São Paulo, assim, e aí a transmissão saiu do ar. E assim, é até complicado falar, assim, de outros canais, de outras pessoas que estão transmitindo, né, Matheus? Porque a gente teve problema, muito problema com a chuva ontem, a gente viu como é complicado, mas eu acho que quando a Ferj ela decide abrir o campeonato dessa forma, né? As equipes que decidem abraçar essa ideia estão aceitando transmitir e elas passam a ser o único meio de assistir um jogo. É uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande para você ter uma estrutura em que a luz cai e aí todo o Brasil fica sem poder assistir um gol, né? Você não pode estar dependendo só de não ter o gerador, não ter, enfim,
várias condições possíveis, né? Como a gente fala, plano B, plano C, né? Para as coisas acontecerem. Só uma coisinha, desculpa, Matheus. Sim. Muita gente também reclamou não da transmissão da Record, não da qualidade da transmissão, até porque a geração da imagem é da mesma empresa que faz o Cariocão Play, enfim. Mas reclamaram de que a Record tem uma praça maior, né, as suas sedes, subsedes, enfim, para em outros estados que não estavam passando o Campeonato Carioca. Algumas operadoras não têm a Record Rio. Ah, sim. Então, se você... eu vou dar um exemplo. Não sei nem se essa operadora tem a Record Rio ou não. Sky. Acredito que tem. Mas se você não tem, você não conseguiria assistir pelo Sky. Você teria que ter aquela antena HD. Eu tive esse problema na Libertadores ano passado com o SBT, sabia? Isso. A mesma coisa. A minha TV Exato. aqui era Sky, justamente Sky. E foi a mesma coisa. Ela pegava a Sky de São Paulo. Então eu não assisti os jogos aqui. Exatamente. Na divisão da rede esse ano, pela Record ter comprado o Campeonato Paulista, ano passado não. Então passava para toda a Record Brasil. Qualquer retransmissora da Record estava transmitindo jogos aqui do Rio de Janeiro, do Campeonato Estadual. Esse ano não. Esse ano divide com o Campeonato Paulista. Então, boa parte da praça fica com os jogos de São Paulo. Uhum. E a menor parte fica com os jogos do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília. Os principais jogos acabam ficando aqui com o Rio de Janeiro também. Algumas cidades do Nordeste. Então, muita gente reclamando que quem não consegue ter essa anteninha simples, essa antena HD, que pega vários canais, mas canais abertos, de TVs abertas, né? Então, quem não tem, teve dificuldade também para assistir o jogo na Record. Repito, não pela qualidade da transmissão da empresa, da televisão, no caso, mas sim por essa política da Record, da divisão, não ter uma divisão de praças ali, mais 50%, meio a meio, sendo privilegiado aí mais o Campeonato Paulista do que o Campeonato Carioca. Matheus, já viu algum jogo do Fogão aí? A qualidade da imagem tava até boa, né? Lá na Twitch. Eu vi no Casimiro um pouco. Sim, eu vi um pouco do Casimiro. Mas é até meio triste, né? A gente tá comentando sobre isso. O campeonato que era considerado tão charmoso não tá ficando tão charmoso assim, né? Tá perdendo sua valorização. Acredito que o Campeonato Carioca tá vivendo sua das piores fases de valor, né? É a falência do campeonato. O Ferg não sabe também qual vai ser o valor da premiação até agora. Falou que vai negociar durante o campeonato. Isso é absurdo, né? É bizarro, né? A gente não sabe se vai ter premiação mesmo. Então, a gente também teve um episódio, até o estado do Botafogo Boa Vista, um jogo que ia ser Bacaxá lá em Saquarema. O mando de campo foi vendido no estádio Newton Santos, e a graça do Campeonato Carioca é visitar outros estádios diferentes desses times pequenos, como Madureira, como Boa Vista, Volta Redonda. Então é muito triste a gente estar passando por isso, e pega muito mal também para o nosso estado, né? A gente conhece, pela beleza do Rio de Janeiro, tentar atrair turista também é importante. Então a FES não está sabendo vender o seu produto. Então isso é muito grave. Eu vejo, assim, a falência mesmo do campeonato. E dando uma rápida girada aqui pelo chat, aliás, hoje pelos chats, a gente tá com 2 chats, estamos no YouTube. Então o Nikit Podô, depois me fala se é Podô, Podo, enfim, ou qual é o seu nome aí, como você gosta de ser chamado. Ele falou aqui só que o nome da live tá errado, né? Que a gente tava tentando entrar semana passada, então a gente acabou deixando, ficou o nome da semana passada. A gente sabe que tá errado, né? Mas vamos corrigir para a próxima. Muito obrigado pelos comentários. A Elisa, minha namorada, falou que o campeonato é uma bagunça, então a transmissão não seria diferente.
Verdade. Com certeza. Ó, E o Rômulo perguntou aqui, né, uma pergunta maldosa. Com o Eurico vivo, isso aconteceria? Né? Isso aconteceria com o Vasco? Vasco, O Vasco duvido. tá sendo deixado de lado, né? Como se fosse um time de Duvido. menor expressão aí, não passa o jogo do Vasco. É uma. Se não passasse o jogo do Vasco, Álvaro, não passar de ninguém. Dia seguinte ele ia parar o campeonato, né, cara? Com certeza. Com Com certeza. certeza. É, uma situação. Realmente o Campeonato Carioca vai vivendo um dos seus piores momentos, assim, Sim. de E valor, aí, de não ser um campeonato exatamente. valorizado, né? Tá meio bagunçado, sabe? Meio zoneado. Meio não, pô. Meio. Totalmente. Muito Totalmente. bonzinho. Tá Mas a gente totalmente pode sem falar. charme. A verdade é essa. Exatamente. Tá sem charme algum, exato. Mas a gente pode falar um pouquinho aqui de campo bola? Claro. Então vamos lá, Matheus. Fogão jogou ontem, né? Sim, Botafogo jogou ontem no estádio Milton Santos. Conseguiu sua primeira vitória, já que estreou com um empate com 1-1 contra o Boa Vista. Botafogo venceu o Bangu por 2-0. Gols de Felipe Ferreira e Diogo Gonçalves. O Botafogo até mostrou uma melhora nessa segunda partida. Mostrou mais intensidade, mais disposição durante o jogo. O Edson Moreira até testou algumas peças ali importantes, como o destaque do Breno, que veio do Goiás, fez uma boa partida. Também testou o Vitinho pelo lado de campo. Então, aos poucos, o Edson Moreira vai ajeitando o time ideal para a temporada. Agora que o Botafogo, que assinou um contrato mútuo do Projeto SAF, vai poder receber o investimento do John Textor. Então, o Botafogo possa receber uns reforços a mais aí para a temporada. Sim. Eu acompanhei, Álvaro, um pouquinho. O que eu consegui acompanhar, devido aos problemas de transmissão do jogo do Flamengo, o time foi abaixo do que jogou na quarta-feira contra a Portuguesa. É normal da garotada oscilar. Matheus França foi legal, foi bem, mais uma vez. Goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, não é isso? Isso. Dele, exatamente. Tá me surpreendendo positivamente. Essa garotada do Flamengo aí, eu acho que poderia ter mais esse joguinho contra o Boa Vista, né? Na minha opinião, com esse time para dar uma rodagem maior e deixar os cobras aí, os medalhões, só para começar no domingo mesmo, no clássico contra o Fluminense. Paulo Souza que já estreia na quarta-feira, esse moedor, famoso moedor de carnes, né? Que é o moedor de treinador, perdão, que é os campeonatos estaduais, onde quando você ganha não faz mais do que a obrigação, quando você perde, você é crucificado. Exato. O Dapiev falou aqui com a gente semana passada isso, né? E o Rômulo perguntou aqui, quanto vocês acham que tem de influência nessa situação o descaso de muitos times grandes têm tido com o estadual? E eu acho que a lógica é meio inversa, né? Na verdade é aquela história a padaria vende porque o pão é quentinho, o pão é quentinho é fresco porque vende muito, ou vende muito porque é fresco, né? O campeonato, ele não atrai o interesse dos times grandes. E por isso os times grandes esvaziam o campeonato, consequentemente esse campeonato vai ser cada vez menos atrativo para patrocinadores e até para televisão, né? Acho que muito se passa também pela desistência da Globo de transmitir o campeonato, né? Começou com aquela confusão com o Flamengo em 2020, e aí teve os jogos transmitidos no YouTube, uma grande confusão, assim, um passando por cima do outro, né? Falta de respeitar realmente um acordo que devia ter sido cumprido. E a partir dali, realmente, você vê que muita gente falava, né, falava mal da Globo, e agora eu vejo muita gente falando que saudade da transmissão da Globo, né? Que dá um show de futebol. Tá complicado, realmente. Espero que os organizadores aí do campeonato melhorem aí para as próximas rodadas. As operadoras de TV a cabo dêem um jeito,
não pode dar a desculpa para o seu cliente que é um bloqueio solar. E que a própria Ferg consiga vender melhor esse campeonato, né? Vender em todos os sentidos. Exatamente. Consiga ter um campeonato mais atrativo, mais competitivo, e eu acho que passa por enxugar os campeonatos mesmo, né? Aquilo que a gente fala de ter o campeonato carioca com os grandes entrando numa fase mais avançada, né, Renato? Exatamente. Numa quartas de final, ou um quadrangular final, que seja. Eu É, acho que não há mais condições de você ter um campeonato. Aqui no Rio de Janeiro são 12. são 12. 12 isso. Então você vai jogar 11 rodadas, onde nós sabemos que pelo nível do campeonato, se nenhum time grande abrir mão, os 4 vão se classificar. E aí o melhor pequeno vai brigar pelo quinto lugar, para ser o melhor dos menores. Vai brigar ali por uma vaga na Copa do Brasil ano que vem, Série D, se ele já não tiver classificado. Tem outra coisa que eu escuto, que é uma falácia, né, uma mentira, que o campeonato estadual, ele muito time pequeno sobrevive por causa do campeonato estadual, né? E na verdade o campeonato estadual está cada vez mais estrangulando esses times a jogarem só por 6 meses e ficarem com um calendário ocioso por outros 6 meses. Os times que não conseguem classificação para a Série D, não conseguem jogar a Copa do Brasil, o campeonato ou jogam e são eliminados cedo. O ano desses times acaba em junho. Então, assim, falar que o campeonato carioca o campeonato estadual em si, todos os campeonatos estaduais, é algo que faz os times pequenos sobreviverem, na verdade a gente tinha que pensar de uma forma diferente, tinha que pensar de um jeito sustentável para esses times estarem ativos, jogando, né? E eu não sou a favor do fim do campeonato do carioca, dos campeonatos estaduais em si, mas sim de você ter um calendário que seja mais alinhado com o que é o futebol no mundo todo, né? A gente sabe que só no Brasil que tem essa bizarrice de 60, 70, chega até 80 jogos. O time que chega em todas as finais, Renato, é castigado com um número absurdo de jogos. O prêmio são as lesões, as contusões. Você quer ser campeão, mas você joga mais de 80 partidas, 85 ou 90 em alguns casos. É complicado demais. Exato. Para esses elencos que são enxutos, né? Que a maioria dos times médios e pequenos não tem como montar grandes elencos. Então, o elenco é enxuto. E aí, para esses clubes disputarem Copa do Brasil, Série D, Série C, seus campeonatos regionais, Copa do Nordeste, acaba complicando mesmo. Com certeza. É difícil. Eu acho que os campeonatos estaduais também não sou contra, tá? Pela rivalidade, histórico. O charme que a gente está falando aqui, que falta de charme, mas todo campeonato tem seu charme. Mas Tradição, né? É uma coisa muito tradicional. Isso, O que tradição. falta é organização, Boa. estrutura também para atrair o público. Falta mais atração no campeonato. Exatamente. Nós, os estádios estruturados, a gente não está querendo mega estádios, grandes arenas, não. Por exemplo, o nosso universo aqui, Campeonato Carioca, um estádio que esteja ajeitadinho, que tenha um banheiro, que você possa ir, levar seu filho, sua família, tem uma lanchonete para você poder fazer um lanche decente, que não é barato, tá? Que tenha lá sua bebida, seu suco, seu refrigerante, sua cerveja, seja lá o que for, geladinha, para você poder consumir, beber. É isso que a gente quer. A gente não quer que você vá no estádio, você paga aí, nem sei quanto é o ingresso no Carioca, mas Tá R$60 o ingresso. R$60, então. Você paga o ingresso aí de R$60, talvez seja o lugar mais simples do estádio. E aí você vai no banheiro, o banheiro não tem água. Você não consegue, em tempo de Covid, de pandemia, não tem um sabão para você lavar as mãos. E aí? Bizarro. Não tem estrutura nenhuma, nada. Matheus, vamos falar da Copa América de futsal? Sim, vamos sim. Copa América de Futsal que começou no fim de semana, está sendo realizada lá no Paraguai, em Assunção. A seleção brasileira até estreou no sábado, estreou bem, com vitória.
por 5-2. Então, e já jogou hoje também, a seleção brasileira que enfrentou o Chile por 4-2. Seleção que é das grandes favoritas para essa Copa América. Muita gente aí já está torcendo por uma final Brasil e Argentina, ainda mais por conta do último Mundial. Os dois se enfrentaram na Lituânia. Então, para quem não acompanha muito futsal, a Copa América é uma boa oportunidade para vocês conhecerem mais sobre esse esporte. É um futsal vem se organizando. Para quem não sabe, a CBF agora é uma das organizadoras, tomou conta do futsal. Então a gente vai poder ver o futsal brasileiro, a seleção brasileira, disputando mais torneios, visando mais torneios, a Liga Futsal crescendo cada vez mais. Então, falando um pouquinho desses dois jogos do Brasil, o Brasil que na estreia venceu o Equador por 5-2, foi uma boa estreia. Brasil que no início foi dominante na partida, mostrando alta intensidade. O grande destaque da seleção brasileira é o Ferrão. Ferrão aí que é considerado o melhor do mundo do futsal. Então, o Brasil é um dos favoritos, Alves. O Brasil é um dos favoritos para conquistar essa Copa América junto com a Argentina. Matheus, há chance de Brasil e Argentina se enfrentarem antes de uma possível final? Ou não? Ou o campeonato está sendo montado mesmo para Brasil e Argentina chegar à final? Eles podem se encontrar na semi, quem sabe? Semifinal, mas os dois acabando em primeiro nos seus grupos, eles se enfrentariam antes da final? Sim, na semifinal. Mas tudo indica que eles possam. O certo seria se encontrar na final. Mas para isso acontecer, teria que ser o quê? Um acabar em primeiro, o outro em segundo no seu grupo? Sim. Entendi. Se eles acabarem na mesma posição, ou os dois em primeiro, ou os dois em segundo, eles iriam fatalmente se enfrentarem numa semifinal. E seria uma final antecipada. Quem passar desse confronto provavelmente vai ser o campeão. Não, se o Brasil passar em primeiro e a Argentina também, eles só se pegam na final, né? Ah, é? Não é isso? Ah, sim. É isso. Sim. Então vai dar é o contrário. Entendi. Porque a gente tem bom lembrar, né? O Brasil perdeu pra Argentina no último Mundial. Então a gente tem que buscar essa revanche aí, porra. Sim, Brasil que nesse último Mundial teve alguns problemas de preparação, ainda mais por conta da pandemia. O time sofreu muito com as dificuldades. Então, por isso que a CBF acabou abraçando o futsal. Então, a gente vai ver uma seleção mais organizada, mais estruturada. E a gente vai poder ver muitos gols do Ferrão. E é isso. Quando o Brasil entra em campo de novo agora? Deixa eu só confirmar a data do jogo. Tá passando no Sport TV, né, Renato, essa competição? Isso. A transmissão tá passando no Sport TV, exatamente. Tá? A Copa América que é lá no Paraguai. Isso. Copa América 2022. A gente discutia, né, Renato, sobre a possibilidade de virar um esporte olímpico, né? Exatamente. Eu tenho essa torcida. A gente tem que abraçar cada vez mais, né? Isso, para 2024 não dá mais tempo. Não dá. Mas para 2028 pode ser sim que o futsal vire um esporte olímpico. Acharia muito bom. Seria mais chances de medalha para o Brasil. Com certeza. A gente que já teve muita tradição, hoje em dia segunda força, né? Ficamos em quarto lugar no último campeonato mundial, mas sem dúvida aí o Brasil disputaria, né? No mínimo. Exatamente. O Brasil ia brigar pelo título, com certeza. Pela medalha. Por medalha, né? Com certeza. Alguém conseguiu ver aí quando que é o próximo jogo do Brasil? Matheus? Matheus viu? Se você viu, Matheus? Acho que ele não tá ouvindo, não. Opa. Acredito que é Brasil e Uruguai, próximo jogo.
Boa. Uruguai. E o Alexandre perguntou aqui qual é o papel do Paraguai nessa Copa América, além de ser país sede. Ele tá querendo saber aqui Não. se o Paraguai Paragu- tem Paraguai chance. já foi campeão mundial. Sim. Era o maior adversário do Brasil na América do Sul. Hoje o Paraguai, talvez pela a força de ser o país sede, somente por isso pode ser que brigue por uma posição melhor na, na Copa América. Mas já nesse último Mundial, o Paraguai eu acho que não chegou nem a disputar, não é, Matheus? Esse último Sim, não Mundial. disputou não. Isso, o Paraguai caiu bastante, anda bem enfraquecido. Antigamente não, a rivalidade era Brasil e Paraguai no futsal sul-americano. Sim. Depois passou a ser Brasil e Argentina. O futsal da Argentina evoluiu bastante e o futsal paraguaio teve uma queda. E a Eliana comentou aqui do nosso assunto passado que lá no Maracanã só tem aquele cachorro quente safado e caro, Renato. É isso aí. O Gênio Cachorro quente não é menos do que 10, né? 10, 12. É 10 reais. Esses dias eu Exatamente. fui. Não foi no Maracanã, não, mas eu comi esse cachorro quente safado de 10 reais. E virou moda aqui no Rio de Janeiro, né? Tem lugar que vende, até no shopping vende agora, Renato, esse cachorro quente safado, sabia? Cara, virou moda esse genial. Eu acho um cachorro quente safado, cara. Ele não tem nada demais. Nada. E a Copa Africana de Nações, que vai chegando agora na semifinal. Renato, o que você pode falar aí? Matheus também. Matheus, quer começar, Matheus? Não, pode ser Renato. Pode ser Renato. Então, a Copa Africana de Nações, que também não está tendo uma cobertura muito boa, assim, tão grande, né, da imprensa. Um campeonato que é formado por 24 seleções, onde se classificaram 16, os 2 melhores primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros lugares, e aí foi para oitavas, quartas e chegamos à semifinal. Tivemos um jogo interessante no domingo, que foi o jogo aí da camisa que o Álvaro, da seleção da camisa que o Álvaro está utilizando, que é o Egito contra o Marrocos. Seleção egípcia fraca. Só tem um jogador que é o craque do Liverpool, o Salah. Um jogo fraco tecnicamente, onde o Marrocos aproveitou um vacilo ali logo no início do jogo do zagueirão egípcio e acabou cometendo um pênalti, 1-0. Após disso, o domínio foi total da seleção egípcia. Mas só lá no segundo tempo o Egito conseguiu empatar. Esse jogo foi para a prorrogação. Depois do empate no segundo tempo, o Egito também deu uma segurada no jogo, deu uma garantida, porque o Marrocos ainda tentou sair para jogar. Então o Egito também se retraiu um pouquinho, mas aí na prorrogação aí entrou o gênio, toda a qualidade do gênio, do craque Salah, e foi decisivo aí para a vitória do Egito. Excelente. O Egito que agora vai jogar aí a semifinal. Semifinal. Isso, exatamente. No dia 3, na quinta-feira, contra Camarões, que são os donos da casa. A outra semifinal é Senegal contra Burkina Faso. Não sei se vocês perceberam. É o único time que não tem tradição aí, né? Isso. Seleções como Tunísia, como África do Sul, Nigéria, Costa do Marfim, Irã. Seleções tradicionais, não. Irã da Ásia. Não, foi mal, perdão, confundi aqui. Foi mal. Geografia. Foi mal, interessante. Sem problemas. Eu confundi com as outras seleções. Sim.
Então, são seleções tradicionais que disputam a Copa do Mundo que você não tem visto aí na Copa Africana chegando à fase mais agudas. Fala, Teve Matheus. também aquela questão Não, daquele problema, né, Matheus, do estádio semana passada? sim. E tivemos um acidente Grave, muito grave. triste, É isso. né, durante essa Copa da África. Um tumulto, torcedores querendo entrar no estádio. E com isso tivemos algumas mortes. Assim, é triste, né? A gente não gosta de falar. Sei que muita gente gosta de futebol, gosta de estar lá torcendo, mas faltou um pouco mais de organização na, aí da Copa da África. E É. curioso que a gente pode ter um reencontro aí na final, se tudo correr bem, entre Salah e o próprio Mané, dois companheiros do Liverpool, já que Sadio Mané é pela seleção de Senegal. Então, quem sabe aí, Salah e Mané aí na final da Copa da África. Ah, seria bem interessante, hein? Seria bem interessante, hein, Renato? Exatamente. Lembrando que Senegal e Egito, eles terão que se enfrentar na repescagem da eliminatória da Copa do Mundo da África. Esse jogo provavelmente vai ser em março. Então uma das duas seleções vai ficar de fora aí da Copa. Uma vai ficar de fora da Copa do Mundo. É curioso como a seleção do Egito, por exemplo, tem tradição, né, na Copa Africana de Nações. É Das a maiores seleção, é a maior campeã, mas não tem tradição de chegar em Copa do Mundo, né, cara? Isso aí é curioso. E te falar que eu torço, assim, uma seleção africana ganhar uma Copa. A gente vê muitos jovens talentos sendo revelados pelas seleções africanas. Então, o que falta para a seleção da, assim, em geral da África é mais de organização. A gente viu até uma Copa, se não me engano, não sei se foi em 2014, 2010, África do 2018. Sul. Isso, a Nigéria acabou chegando em cima da hora da Copa. Então a gente vê isso, falta um pouco de organização para essas seleções africanas. A melhor participação africana foi na própria Copa da África do Sul 2010, Senegal. O Senegal Que chegou em chegou quarto, aí né? às quartas de Quartas de final. final. Isso. Não chegou na semifinal. Não foi. Foi Gana. Gana contra o Uruguai, não foi? Gana. Isso, Gana, perdão. Não chegou na Gana. semifinal? Exatamente, Chegou quartas na de final. Nas quartas? Quartas. Que foi eliminado Caiu, com o foi eliminado Soares. por Isso. O Aquele pênalti que o Soares deu uma de goleiro. Não reparei não. Vou dar uma limpada aqui na minha câmera, hein? Ao vivaço, hein? Aqui. Pô, Ó, teve a Costa do Faz Marfim parte. também. Costa do Marfim Exatamente. também, que é uma das favoritas, não chegou. Então, Essas seleções não vêm chegando há muito tempo aí na Copa Africana de Nações. mas a África é o continente que tá mais próximo de ganhar uma Copa do Mundo, né, cara? Fora Brasil, fora América do Sul e Europa, né? Eu acho, Álvaro, sim. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Acho que ainda vai demorar em algumas Copas. De repente, essa Copa eu acho muito difícil. 22, 26, quem sabe 2030, 2034. Eu acho que essa Copa ainda fica com o continente europeu ou sul-americano. Bom, aonde a gente tá bem, né? É no Mundial de Surf, hein? O Brasil que tá arrebentando nas ondas de pipeline, hein, Matheus? sim, o Mundial de Surf começou, já foi fim de semana. E a mais já bater etapa, na segunda etapa aí. O Ítalo Ferreira avançou, junto com Miguel Pulpo. Tem a família Pulpo que é estreante, só não me lembro do irmão. O Chumbinho. O Chumbinho foi o que perdeu pro John Flores. Sim. Teve o Felipe Toledo também que avançou. O Toledo avançou. A gente percebeu ali na primeira etapa que os brasileiros tiveram um pouco de dificuldade, já que a onda estava bastante pesada. Sim. No Havaí.
Muito E lindas que, ondas, hein? Lindas ondas. sim, Pipeline que é considerada a etapa mais difícil, assim, do mundo. Sim. Então, então a gente pode ver algumas surpresas nessa competição. A gente também vai sentir falta de Gabriel Medina. Gabriel Medina que pediu para não participar desse torneio, já que ele vem sofrendo por saúde mental. Ele pediu também para cuidar de uma lesão de quadril que ele vem, vem tratando. Então não vamos ter Gabriel Medina. Mas vai ser uma competição, uma etapa legal. Podemos ver algumas surpresas aí. Renato, o que você tem aí para falar sobre o Gabriel Medina, né? Então, e também quero saber da galera do chat. A Gabriel Medina pediu para não disputar essa etapa do Mundial. E aí, 2 dias depois, né, veio a notícia de que ele estaria terminando o noivado, casamento, agora eu não sei Casamento. dizer Isso. casamento. Momento fofoca, momento Nelson Rubens da conversa esportiva. Mas assim, essa questão também acaba que afeta, né? Ele deixa de participar Sim. da competição e falando questões da sua saúde mental, né? Eu não sei o que vocês pensam, não sei se vocês concordam, A vão gente ainda não concordar falou comigo ou sobre não. isso fora do ar para a gente poder conversar na Exatamente, live. com certeza. É, é um assunto aí inédito pra gente. O Gabriel Medina, desde as Olimpíadas, eu acho que ele já nas Olimpíadas ele já não foi focado. É, Tá? Parece que não, gente, mas rede social influi muito, sim, positivamente e negativamente também. Se ele não tá com o mental legal, o psicológico legal, a cabeça não tá boa, dá um tempinho, dá uma segurada na rede social, segura a onda, se acalma, some um pouquinho, deixa a rede social para o assessor de imprensa, de repente. Então, se tem um assessor, conversa com o assessor, olha, dá um tempo, dá uma segurada, preciso descansar, claro, ele é um atleta, um profissional, ele precisa descansar, precisa colocar a mente dele no lugar, cuidar da saúde mental, mas eu acho que influencia término de casamento, relacionamento, enfim, mexe com o psicológico, mas ele é profissional, gente. Quantas pessoas, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em outras lives, enfim, eu falo de jogador de futebol, tem coisas e tem coisas. Se a cabeça dele não tá legal, se a saúde dele mental, se ele não tá bem, se a pressão tá muito grande, ele não tá preparado para disputar essas etapas, ok. Agora, o término do casamento não justifica, não. Minha opinião, tá? O término do casamento não seria aí, meu casamento não tá legal, então eu não vou pra competição. E aí, faz. Matheus, o atleta não se sentiu confortável em disputar essa etapa do Campeonato Mundial, né? E aí realmente a gente não sabe também o que está passando na cabeça da pessoa, né? É muito complicado. Sim, Ah, eu, assim, particularmente me senti desconfortável quando vi porque o Gabriel Medina não ia disputar em julgar, né, esse mérito dele, porque, por exemplo, vou levantar aqui uma discussão, tá? E aí eu ainda tô querendo bastante saber também a opinião da galera do chat. A gente viu nas Olimpíadas, né, um exemplo muito corajoso da Simone Biles em realmente falar que não iria disputar. E não estou falando aqui que seja um caso, não estou comparando aqui o caso em si, porque são diferentes, mas o atleta de esporte individual, ele realmente, as escolhas dele são muito mais individuais do que um jogador de futebol, por exemplo, né, Matheus? Que a sua escolha, e Renato também, que a sua escolha sim. afeta os seus companheiros, né? Então,
uma decisão pessoal dele, ele alega ali uma situação para cuidar da saúde mental e a gente não sabe realmente qual o impacto de um término na cabeça da pessoa. Pode ter sido realmente algo realmente importante para ele, né? Eu Ah, não com certeza. condeno, não, eu não condeno ele não, entendeu? Não estou julgando, mas eu acho que término do casamento, usar como desculpa para não participar de uma competição, não sei, gente. Uma coisa é a saúde mental, a cabeça dele não está boa por outros problemas, por outras coisas. Isso daí é totalmente aceitável. Pode acontecer comigo, acontecer com vocês, com a galera do chat, com todo mundo que está nos assistindo. Mas talvez justificar uma não ida a uma etapa aí do Campeonato Mundial de Surf por conta do término do seu casamento, não sei. Aí, não sei. Falando um pouquinho desse assunto que é bastante importante, né? Saúde mental é um assunto que antigamente os atletas próprios eles não gostavam de falar. Eu tive até alguns casos como o Pedrinho, na época do Vasco, e ainda bem que agora, depois que teve esse momento da Simone Biles, que abriu, falando, alegando que estava com problema de saúde mental, os atletas estão se abrindo mais, né? Isso é importante, porque é muito ruim você segurar uma coisa que não está te fazendo bem. Então, se o cara não, se o Gabriel Medina não se sentiu bem, se sentiu confortável, ok, ele vai tratar isso. Então, o atleta, as pessoas acham que o atleta é um robô, né? Então ele tem que chegar lá, ganhar tudo, tem que ser perfeito, só que não funciona assim, né? A gente é ser humano, a gente precisa cuidar da gente, né? Então, a saúde mental é muito importante, sim. Sim, E quando você está no topo, Matheus, você tem que focar mais, treinar mais, a exigência vai ser maior. Toda competição que você a ganha, pressão é maior também, né? a pressão é maior, exatamente. Você tem que estar muito bem preparado para isso. É aí que você não pode deixar a sua vida de atleta profissional, você tem que focar. Você tem que abrir mão. Muitas vezes, um atleta profissional, ele tem que abrir mão do lazer. Sim. Tem que ter, concordo. Mas tem momentos para ter o lazer, tem momentos para focar. Sei que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas quando a gente questiona do Neymar, por que o Neymar nunca é cogitado para ser o melhor jogador do mundo? Ele fica ali na lista dos 10, dos 15, uma vez que ele chegou entre os três, se eu não estiver enganado. E aí você olha o Cristiano Ronaldo, o Messi, às vezes a gente questiona, mas o Messi não está bem, não merecia, mas está lá na final do prêmio. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Por quê? Eles têm foco. Eles têm rede social, mas não vivem na rede social. Não ficam 24 horas em stories, na rede social. Tá? Não estou dizendo que é o caso do Gabriel, não. Tá? Tem que cuidar da saúde, sim. Concordo com vocês. Tá? Repito, não estou julgando ninguém. Tem que cuidar da saúde, sim. Dar uma respirada, talvez seja o momento dele se isolar, tirar umas férias, que seja parar de treinar por um mês, 15 dias. Não é isso, exatamente. Mas desaparecer por total do mapa, sabe? Não adianta você. Ai, é, isso, concordo. Isso não adianta nada ele. Eu tô tirando tempo para minha saúde mental. E tá postando lá em festinhas, shows com os amigos, com os parceiros, não? Talvez não vai adiantar muito. Com certeza.
Sim. Não, não é não. Ele vai ter um tempo aí, ele vai poder tratar dessa situação que ele tá, desse momento que ele tá passando, né? Mas ele vai ter que correr atrás, vai ser difícil para ele. Ele vai perder um tempo, vai, sim, sim. É, ele é dos favoritos para ganhar esse mundial aí. Então, ele cuidando da saúde mental, vamos ver se ele vai estar com aquela motivação a mais, né? Então a gente vai ficar na torcida por ele, para que ele volte bem.